noite, galera. Começa o quarto programa Mundo Tecnológico ao vivo aqui pelo canal 7 da NET. Está sendo muito gostoso fazer esse programa, um programa bem diferente do programa que eu tenho o costume de fazer no rádio. Eu sinto que o pessoal a galera está tendo uma aceitação muito grande do programa, né? E hoje eu estou trazendo um programa bem diferente de todos os programas que a gente já fez. A gente já comentou sobre esses robozinhos que vocês vão ver aqui embaixo logo, logo. Daqui a pouco nós vamos começar a demonstrar essa ferramenta que nós temos aqui na mão, que não deixa de ser uma ferramenta, principalmente uma ferramenta pedagógica, né? E é muito legal conhecer esse procedimento e saber como esse procedimento funciona. Hoje, especialmente, nós não temos um músico aqui, né? Todos sabem que nós temos um processo com um músico aqui que toca umas musiquinhas aqui para animar a galera, mas enquanto isso não acontece hoje, mas na próxima semana com certeza teremos um músico. Teremos aqui hoje um assunto muito relevante a nível de tecnologia, uma coisa usada muito nas escolas, estão aprofundando isso para se usar nas escolas, né? Que eu acho que é muito relevante isso aí a nível de conteúdo, além de conteúdo educacional, não só basicamente o conteúdo do aprendizado, no desenvolvimento do aprendizado em si, mas é uma informação muito interessante. Eu brinquei com isso aí, eu achei interessante esse negócio aí. Hoje eu vou falar sobre robótica. Eu queria chamar isso como se fosse a história da robótica, né? Vamos tentar chamar isso como história da robótica. Estou aqui no meu lado com duas célebres pessoas aqui. Eu vou apresentar nossos dois entrevistados aqui. Na minha ponta esquerda lá, eu sempre falo assim, né? Na minha ponta esquerda, tem lá minha ponta direita e minha ponta esquerda. Daniel Lorente, é diretor da Via Maker, né? Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, ótima noite, Deoclésio, ótima noite aos telespectadores em casa ouvindo a gente. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite e é muito gostoso participar desse momento, dessa conversa, esse bate-papo gostoso aí que nós teremos ao longo dessa noite. Você pode ter certeza. Sabe por que eu estou diferente hoje do convencional? Então está todo mundo vendo que eu estou diferente. Quem está na plateia já sabe que eu estou diferente do convencional aí, né? Entendeu? Todo mundo está percebendo que eu estou meio diferente do convencional, porque algumas coisas estão faltando ainda que nós estamos encaixando aqui agora. Mas tudo vai se acontecendo. Do meu lado esquerdo aqui ainda, né? Aí já colado em mim aqui, né? Colado aqui já no meu lado esquerdo aqui, eu tenho o meu amigo Marcos Polo, né? Ele é diretor educacional da Via Maker. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, boa noite a todos que acompanham. Vamos falar um pouquinho dos benefícios da robótica aí para todos. Obrigado, Deoclésio, pela oportunidade. Mas é muito interessante isso aqui. Como que a gente pode começar? Eu vi que é difícil montar isso aqui. Quem pode me responder isso aqui? Eu vou mudar o roteiro que nós temos. Eu tenho um roteiro, eu vou mudar esse roteiro. É difícil montar isso aqui? Sabe que eu vou até responder a sua pergunta, falando um pouco mais sobre esse conteúdo. Nós temos programas educacionais e usamos a robótica para ensinar uma série de coisas diferentes para as crianças. A gente usa algo que eles gostam muito para ensinar algo que eles não gostam tanto de aprender, né? Todas as montagens, quando a gente fala em Lego Education, as montagens que os alunos fazem, que as crianças fazem, que os jovens, os adultos fazem, na linha educacional da Lego, elas têm um objetivo específico. Esse objetivo específico sempre está atrelado a um conteúdo pedagógico, né? A um aprendizado. Esse aprendizado ele pode envolver diferentes áreas do processo de formação integral do indivíduo. Tanto da parte de robótica propriamente dita, onde a gente entra bem forte aí na parte de tecnologia, isso envolve programação, automação de robôs, até conteúdo comportamental.
desde o processo da montagem, ela sempre acontece em grupo, até a finalização e apresentação em seguida do que foi construído. Agora sim, então, respondendo a sua pergunta, é muito fácil. É muito fácil porque é muito gostoso. Tudo que é gostoso, automaticamente se torna fácil. Se torna fácil, né? É. E aí me diga uma coisa, isso aqui na realidade, se a gente pensar em desenvolvimento, isso aqui funciona também através de um software, né? Isso aqui tem todo um processo. Não é só chegar, montar o robô, definir a tarefa que ele vai fazer, mas para você definir a tarefa que ele tem a fazer, essa definição de tarefa acontece o quê? Tem toda uma parte de programação por trás disso aí, né? Aí eu entro diretamente nessa parte de programação, porque é uma praia que eu gosto, né? É uma praia que me faz desenvolver muita coisa. Parte de programação. Parte de programação. E eu sei que, para poder funcionar, programação 100%. Então, hoje, os alunos, hoje pensando a nível pedagógico, a gente tem que pensar, a gente pensa assim, o aluno hoje, para ele desenvolver, porque existem campeonatos, existem torneios, né, uma série de processos aí dentro para que isso aconteça, né? Então, esses campeonatos, quando eles são desenvolvidos, quando eles são planejados, como eles rolam? Como que a coisa acontece? Bom, todas as competições de robótica, elas têm também um objetivo pedagógico. Porém, o que nós pretendemos é trabalhar a tecnologia como se fosse um esporte para a mente. Então, da mesma forma que uma criança hoje vai se espelhar num artista de cinema ou num jogador de futebol, por exemplo, muito comum aqui no Brasil, um atleta de alta performance, nós também mostramos para eles que fazer ciência e ser cientista é tão divertido e prazeroso quanto, né, e que também isso traz para a nossa sociedade uma melhoria do ponto de vista de avanço como sociedade. A tecnologia não apenas pela tecnologia, mas Sim. também sendo utilizada em benefício da nossa sociedade. Então, eles desenvolvem soluções para problemas reais, né, usando a tecnologia, usando a robótica, usando a programação, tanto em sala de aula como nessas competições. Isso é muito prazeroso para eles. Mas imagino... Muito prazeroso para eles. Eu imagino, tanto é prazeroso, eu acompanhei o segundo festival de robótica que teve lá no Parque Tecnológico, eu vi como eles ficam pilhados, né? Eles ficam assim... loucos, porque se o robô não fez, né, o objetivo, porque tem um objetivo isso aqui, né? Perfeito. Se vai montar, ele tem que fazer uma determinada tarefa. Se aquela determinada tarefa não aconteceu, a criançada fica louca, sobe para as paredes. Eu já vi lá a gente chorando. Isso também desenvolve o lado criativo, que eu acho que isso é uma grande coisa, que vai desenvolver o lado criativo do aluno, né? Propriamente dito, o lado criativo do aluno. E além de desenvolver o lado criativo, qual é E além do lado criativo, desenvolve o lado lógico, que eu acho que a coisa mais fundamental é a parte lógica, né? Como que isso aí vai se desenrolar, como isso vai se processar lá dentro, né? Eles têm que pensar cada detalhezinho, como que vai acontecer, se ele vai passar por aquela fase, se não vai passar, se vai passar, quanto tempo tem que fazer, porque tem cronômetro, tem todo um processo lá dentro disso aí. Como que esses campeonatos funcionam? Esses jogos aí funcionam entre grupos aí? Bom, existem as competições internacionais, né, que acontecem hoje em vários países. Aqui no Brasil, nós também temos competições que permitem que as equipes melhores colocadas possam participar dessas competições internacionais. Normalmente, essas competições têm um tema, né, anual. Esse tema os alunos vão trabalhar durante um tempo, então eles também têm que aprender a administrar o tempo, eles precisam administrar as angústias de muitas vezes não saber também, não conhecer o tema, então eles vão ter que pesquisar sobre o tema,
propor uma solução, e é aí que eu acho que é interessante a questão da robótica, porque dentro de um problema real, eles podem propor uma solução para esse problema usando a robótica como uma ferramenta. Então, aí hoje, esses alunos que participam dessas competições, além da questão tecnológica, eles também têm um engajamento de outras habilidades, que nós chamamos de habilidades socioemocionais. Saber trabalhar sob pressão, administrar o tempo, saber argumentar com os seus companheiros de equipe, porque todas essas competições eles trabalham em equipe. Não é individual isso. Não. É sempre ter uma equipe. Exato. E isso é importante porque hoje as pessoas elas tendem muito a ser individualistas. E o nosso mercado de trabalho também, ele pede que essa habilidade de trabalho em equipe, a resolução de problemas de forma colaborativa, ela seja muito ativa no nosso dia a dia. Então, por que não reproduzir numa aula com a robótica educacional o que ele vai viver realmente na vida profissional dele e pessoal? Porque todas essas habilidades fazem parte da formação do ser humano, né? Muito bem, muito bem. Aproveitando, agora que o corpo está fechado, agora está tudo em ordem, agora eu estou mais tranquilo. Agora a casa está em ordem. Do meu lado esquerdo, da ponta esquerda minha lá também, né, o Caio, que é o nosso coordenador de redes sociais, meu amigo, seja bem-vindo você também. E aí, já tem alguma coisa aí? Pode divulgar o nosso Facebook, nosso WhatsApp, vamos que vamos. Botãozinho para cima. Aí, foi. Problemas técnicos. Inclusive, deu um probleminha técnico, mas apareci. Boa noite para todo mundo. Para quem quiser curtir a página no Facebook, é Programa Mundo Tecnológico. Entre em contato com a gente lá, que eu vou repassar as perguntas aqui para os entrevistados e vamos. Vamos que vamos. Tem alguma pergunta já chegando aí? Não chegou nada ainda? Como que é? Tem a pergunta da Andréia Coelho a respeito da educação em cima da robótica nas escolas. Ela pergunta: como a robótica pode auxiliar na educação das crianças? Quem que vai responder? É com você, meu amigo, é com você. É com o nosso diretor pedagógico. Com o diretor pedagógico, né? Hoje, vamos pensar da seguinte forma. Numa aula, independente do segmento que a professora trabalhe, ela vai seguir um planejamento pedagógico que tem um padrão para cada ano. Nós temos os parâmetros curriculares nacionais, aí no caso do ensino fundamental, os referenciais curriculares na educação infantil e também os parâmetros curriculares no ensino médio. Então, hoje as disciplinas, para cada ano, ela tem um conteúdo específico que o professor vai trabalhar em sala de aula. Nós entendemos que o uso da robótica educacional possibilita o ensino de várias disciplinas dentro de uma única aula. Como, por exemplo, o ensino integrado de ciências com matemática e tecnologia, e aí também envolvendo o que nós também gostamos de citar bastante, que é a questão da engenharia. Por quê? Muitas vezes as pessoas fazem uma noção errada do que é fazer engenharia. Nós não queremos que todas as crianças que trabalhem com robótica sejam engenheiros. Esse é um primeiro ponto. Ele pode até ser engenheiro, porque envolve tecnologia. Mas para que as crianças entendam e compreendam que o ensino ele não é fragmentado. Tudo que você aprende em uma disciplina ele tem uma relação com uma outra disciplina. No caso do estudo de ciências e matemática e tecnologia, dá muito mais significado para o aluno aquilo que ele está aprendendo. Então, o aluno vai aprender, por exemplo, frações em matemática. Com tecnologia, você pode associar isso a uma relação de engrenagens. Em programação, matemática, você vai trabalhar um conceito de ângulo, graus. Isso, com o robô, fica muito mais fácil de você aprender do que você simplesmente ficar no abstrato, do que você ficar mostrando na lousa e imaginando. Ele pode construir o seu próprio conhecimento, né, a partir de atividades práticas. Isso é muito importante. O aluno, numa aula de robótica educacional, ele é o protagonista da aula. Ele deixa de ser um coadjuvante ou simplesmente um ouvinte na aula para ser
a peça fundamental do aprendizado. Ele então, participa é nisso que, 100%. Exatamente. Ele vai, junto com o trabalho em equipe, com os amigos também, ele vai resolver esses problemas e ver significado naquilo que ele aprende. Então, o professor, muitas vezes, em sala de aula, ouve: poxa, professor, por que eu tenho que aprender tal coisa? Né? O professor, muitas vezes, fala: onde eu vou usar isso na minha vida? Então, numa aula de robótica educacional, com a prática, o aprender a partir do fazer, ele vai ver significado naquilo que ele aprende. E utilidade, principalmente. Né? Com certeza, com certeza. Então, a ViaMaker é uma empresa que é representante da Lego, é isso? Vamos tentar. Você agora como nosso... Né, Daniel? Então, agora, explica para nós o que é a ViaMaker. Vamos lá. A gente começa a falar, depois a gente volta, não tem problema. Nós somos uma empresa e trabalhamos com tecnologias educacionais. Dentro da linha de tecnologias educacionais, nós temos uma série de conteúdos diferentes. Mas o conteúdo propriamente da robótica, dentro do conteúdo da robótica, nós trabalhamos com Lego Education. Né? A distribuidora oficial do Brasil da Lego Education é a MK Sabe. Então, o nosso relacionamento é com a distribuidora e também direto com a Lego Education. Nós produzimos material didático para serem usados dentro das escolas a partir de 3 aninhos de idade. Eles já trabalham com tecnologia. É uma coisa incrível as crianças trabalhando com tecnologia. Eu vi, inclusive, lá no Parque Tecnológico, eu sabia que era basicamente no Fundamental 2, né? Que o pessoal tinha mais o conhecimento. Agora eu percebi que vocês lançaram no Parque Tecnológico o pessoal trabalhando com o Fundamental 1 já, né? Então aí escolas aí que estão querendo fazer desenvolvimento dos seus alunos aí, tá aí uma boa oportunidade, né? Tanto no Fundamental 1 como no Fundamental 2, aplicar essa ferramenta, que nada mais é do que uma ferramenta de estudo, é uma ferramenta de desenvolvimento, de conhecimento lógico e assim sucessivamente. Né? A magia disso tudo é tornar uma aula de tecnologia, que até então poderia ser monótona, em uma aula gostosa, uma aula que eles esperam tanto quanto uma aula de educação física. Quem não quer montar Lego, né? E então a gente usa esse algo que eles gostam muito para ensinar todo o resto do conteúdo. Isso acontece normalmente uma vez por semana. São grandes privilegiados os alunos que têm acesso a esse material nas escolas, porque eles aprendem tanto a parte de robótica quanto a parte conceitual dos PCNs, os parâmetros curriculares nacionais, aplicados na aula. Né? E tudo isso de forma muito divertida. Até voltando um pouquinho ao assunto dos torneios. Vamos lá, isso aí, a gente volta, começa de novo, vai para o meio, vai para o final, volta à vontade. Isso que é gostoso, né? Então, e falando um pouco mais dos torneios, nós estamos vivendo um momento único no Brasil relacionado a torneios. Até pouco tempo atrás, poucos anos atrás, nós tínhamos 10, 20 equipes a nível nacional. Agora, nesse último torneio, nós tivemos quase 160 só no estado de São Paulo. Nossa. Então, o crescimento está sendo muito grande, um crescimento exponencial. E por que tudo isso? Porque agora, nós da ViaMaker, com o material Lego Education, nós conseguimos aliar a diversão e a tecnologia, ambos trabalhando juntos. Inclusive, no nosso torneio de robótica, esse que você pode presenciar, o Festival de Robótica de Sorocaba, nós fazemos também em outros parques tecnológicos no Brasil, porque é importante que as crianças, os jovens, os adultos tenham esse momento e saibam o que é e para que serve um parque tecnológico. Por isso que nós fazemos esse tipo de evento, esse torneio lá. E nesse torneio nós aliamos os desafios de mesa, são desafios sérios em que eles têm que fazer uma série de missões com robôs programáveis, só que tudo isso num momento muito gostoso, em que tem música, e tem dança, e tem uma outros... diversão fora do normal. Exatamente. É muito louco aquilo ali, cara. A gente até disse que os alunos, olha que gostoso, os alunos vão para se divertir. Em outras palavras, eles aprendem. Com Lógico certeza. que o aprender é o nosso objetivo principal. Mas quando o aluno acha que ele está brincando, aliás, brincar é um dos prazeres principais do ser humano, quando a gente consegue aliar a brincadeira a qualquer área que seja, a gente consegue prender a atenção do indivíduo. E aliar a brincadeira à educação foi, então, uma junção mágica que possibilitou esse sucesso aí com
com as crianças, os jovens, e também nas universidades e nas indústrias a gente também faz esse mesmo tipo de trabalho, um pouco mais avançado, trabalhando com prototipagem, mas a gente prende a atenção de um engenheiro com doutorado, com mestrado, com uma série de... PhD e PhDs e PhDs. Exatamente. Do mesmo jeito que a gente atrai a atenção, prende a atenção de uma criança de 5 anos. É muito interessante. Eu presenciei isso no parque, eu achei muito interessante. E uma das coisas que eu mais fiquei, a princípio, a gente tentou fazer uma entrevista, né? Eu ia até colocar essa entrevista no ar aqui, mas não vai dar para colocar, porque o barulho que essa criançada faz é absurdo, né? É uma coisa assim estupenda. E eu achei muito interessante a forma como eles se dedicam ao torneio. E quando eles ou passam de fase, né, porque são fases, né, quando eles passam, ou eles foram bem na prova, né, na avaliação do juiz, porque tem juiz, é muito interessante isso aí. E a gente percebe que aconteceu um negócio bom. É um tal de batuque daqui, batuque dali, é um barulhão que eles fazem. Então, é uma junção de várias coisas que fazem o clima ficar um clima gostoso. E aliado a esse clima, a educação acompanhando esse clima, né? Que eu acho que é muito interessante, né? Tanto que, normalmente, coisas que chamam a atenção aqui para nós brasileiros são coisas relacionadas a shows com pessoas famosas, ou jogos de futebol, ou algum outro esporte. Agora, em um evento tecnológico, teoricamente um evento para nerds, que até então nós só tínhamos nerds, entende por nerd uma pessoa que estuda bastante e consegue notas além da média da sala por conta dos esforços nos estudos, né? Nós tivemos pouco mais de 5.000 pessoas em um festival de robótica. Então, a gente vê que a tecnologia, esse conceito nerd, cada vez está mais presente aqui para nós brasileiros. Quem ganha com tudo isso? Toda a sociedade, né? Porque nós teremos pessoas muito mais capazes e um Brasil muito mais produtivo num curto prazo aí. Com certeza. Caio, tem alguma coisa aí? Porque você ficou olhando para mim, acho que deve ter alguma coisa aí, né? O que tem aí para nós? Para nós, não, para eles, né? E daqui a pouco, depois do Caio, a gente vai mostrar. A gente vai mostrar esses robozinhos andando aqui, ó. Vamos andar. Vamos andar? Vamos andar. Vamos andar. Tem uma pergunta do Rafael Toshi. Acredito que o nome Lego veio de uma brincadeira do idioma original que significa brinque direito. Seria possível usar o Lego para ensinar as crianças com desabilidade social a brincar, ao processo de brincadeira, ao processo de brincar? É uma ótima pergunta. Nossa. O uso da tecnologia, o uso da robótica educacional e da educação tecnológica, ela possibilita a integração de pessoas de diferentes habilidades. Dentro de uma atividade, você sempre vai precisar de pessoas com habilidades específicas que podem ser desenvolvidas, e você pode também, dentro desse contexto, aprender habilidades entre outras pessoas. Tá? O que eu acho interessante comentar é que existe hoje, inclusive, pesquisas que fazem com que crianças que tenham dificuldades sociais possam participar dessas atividades e se integrar junto com as outras crianças, mostrando muitas vezes aquela habilidade especial. Vou citar um exemplo: crianças, por exemplo, que têm disfunção social, que têm dificuldade de relacionamento, que têm muito conflito, ou até mesmo autismo. Muitas vezes eles têm habilidades especiais que, numa aula normal, numa aula convencional, o professor muitas vezes não vai identificar essa habilidade. Mas numa aula prática, onde ele vai ter um poder de concentração maior, essa habilidade ela fica muito nítida. Então, é possível, sim, né, integrar pessoas de diversas habilidades e condições e desenvolver essas habilidades trabalhando com a robótica. Nós, da Via Maker, temos assim, um trabalho muito especial no que diz respeito a essa integração de alunos no nosso material. Então, é importante, sim, e é possível, dentro de sala de aula, desenvolver essas habilidades especiais que, numa atividade normal, não aconteceria, né? Com certeza.
Dá pra gente demonstrar um Sim, vamos lá? desses hominhos andando aí, desses robozinhos andando? Vamos lá. Vamos lá. A gente vai começar por esse robô que ele tá mais coloridinho, esse verdinho. Se vocês notarem, Esse aqui? É esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro aqui. Isso. esse pequenininho. Vamos Esse pequeno aqui, ativar ó. aqui o. Esse Vocês conseguem dar um zoom aqui nesse... esse esse robô, esse pequenininho. primeiro robô que está aqui embaixo, é uma construção que alunos do ensino fundamental fazem, tá? O pessoal está acompanhando lá. Paulo, só um comentário rápido antes de você fazer. Pessoal, é importante que todos esses conjuntos são conjuntos da Lego Education, tá? A diferença de conjuntos da Lego Education e a Lego normal, comum, né, que todos conhecem, é que a Lego, através desses brinquedos que a gente compra no shopping e tudo mais, ela tem o objetivo de entreter. Nós temos aí uma série de conjuntos de temáticas diferentes e as crianças brincam e se entretêm com isso. Agora, sempre que nós temos um conjunto Lego Education, ele vem com uma proposta pedagógica. Então, dentro dessa parte de robótica que o Marcos Polo vai explicar aí agora para a gente, uma montagem, ela sempre vem com um conceito, com algo para ser aprendido, né? Essa montagem que a gente vai demonstrar aqui, ela fala um pouquinho sobre animais, sobre a polinização. Então, os alunos eles vão aprender dentro da aula, né, com essa atividade, a administrar o tempo, a construir e a programar esse robô. Porém, o contexto de construção dessa atividade vai ser o trabalho da abelha na polinização, a importância da abelha na polinização. Então, essa construção, né, eu vou, a partir de uma programação, né, executar aqui. Ele tem um sensor, né, dentro dessa construção que a abelha vai fazer assim um percurso com um motor e ela vai parar aonde o sensor detectar, né, a presença da abelha. Então, no software eles conseguem programar de forma lógica, né? O mecanismo ele pode ser sincronizado com o tablet, ele pode ser sincronizado com o computador. E a partir de uma comunicação, nesse caso Bluetooth, ele vai executar os comandos para que a abelha consiga fazer o movimento e parar, né, conforme a detecção do sensor. Perceba que a programação, quando nós falamos de programação, parece algo muito complexo, mas na realidade não. Na realidade, aqui a programação é iconizada e cada bloco de programação executa uma função. Então, um bloco vai fazer com que o motor gire no sentido horário, o outro bloco para o sentido anti-horário. O sensor ele também tem um bloco para detecção. Você vai encadear o seu pensamento, né, dentro da lógica de programação e vai fazer testes. O legal é isso, é o testar, né, o aprender aí a partir da experimentação. Então, eu vou executar a programação, ele já está conectado, né, e aí a construção já vai fazer esse movimento. Olha, quando ele chega, ele passa pelo sensor, ele para. Novamente. E ainda é possível execução de um som ainda. Só para a gente entender essa montagem, essa partezinha verde, ela representa a flor, a planta, e o olhinho da abelhinha ali dá para ver logo em cima da planta. Então ela só deu uma voltinha e o sensor, dentro da programação, ele disse, quando você chegar novamente na planta, pare. Lembrando que essa montagem, toda montagem e toda programação, ela é feita... o barulhinho da abelha, né? Ela é feita por crianças de 7 anos, tá? Então, quando a gente olha... mas isso é simples, mas para uma criança de 7 anos é bem desafiador, né? Complexo, mas proporcional à idade de 7 anos, no caso dessa montagem, né? É muito legal isso, cara. Eu fico doido, cara, quando eu vejo essas coisas, cara. A tecnologia aqui, ela com o kit, você consegue construir inúmeras atividades, né, e programar diversos desafios nessas atividades. E na realidade, isso é um kit, né? Então, esse kit é composto basicamente Basicamente, o que tem dentro desse kit? Além das montagens do Lego lá tradicional, que não são tradicionais, né? É um pouco diferente, mas
Está dentro da mesma composição. E o que compõe esse kit? Nós temos... O kit ele tem um pouco mais de 500 peças, tá? E existem tanto as peças de plástico, as peças Lego que todos conhecem, né? Mas nós também temos motores e sensores. É a parte legal do kit, é a parte que as crianças, os jovens e os engenheiros, os adultos gostam bastante, né? E é exatamente com essa parte de robótica que a gente consegue automatizar todas as coisas que a gente monta. Só para você ter uma ideia, em números, nas escolas, as crianças, a partir de 3 anos, elas fazem uma montagem com Lego, um robozinho ou uma montagem que executa alguma tarefa diferente por semana, e de 3 anos de idade até o 3º ano do ensino médio, é uma montagem diferente por semana e a montagem não se repete. Então, imaginem a quantidade de montagens aí que são feitas. Tem montagens, tem montagens. Então a gente trouxe aí, por exemplo, só 2 montagens, né? Mas nós temos aí uma montagem diferente por semana. 500 peças, dá para você, logicamente. Num kit desse, basicamente, quantas montagens dá para ser feita? Inúmeras montagens, né? A quantidade de montagens, ela se limita à criatividade de quem está construindo. A combinação das peças... Né, quando a gente pega 2 pecinhas dessa aqui, ó, nós temos pouco mais de 40 milhões de possibilidades com 2 peças dessas. Nossa! Então vocês imaginam o que dá para fazer aí com um conjunto. Nossa, com mais de 500 peças, né? Muita coisa. Eu acho fantástico isso. Eu tô perplexo aqui, né? Então, as possibilidades realmente são inúmeras. A gente não está aumentando quando diz inúmeras. O limite é a criatividade. Isso vai depender da criatividade de cada um, né? Então, vamos chamar um break agora e a gente volta já. Vamos lá. Cadê o break? PDC Informática. Tudo de papelaria. Presentes em geral. Acessórios para celulares. Informática e manutenção de computadores e redes. Cybercafé, impressão de documentos e xerox. PDC Informática 3232-8632. Importados Diniz, celulares, games, câmeras, computadores, eletrônicos em geral. Impressão de fotos é na Matrix Digital. Impressão em papel fotográfico com alta qualidade. Prazo de entrega em 1 hora. Você consegue enviar as suas fotos sem sair de casa. É só clicar e enviar pelo site matrixdigital.com.br. Aqui você encontra as opções ideais para fazer um presente personalizado e oferecer um objeto inesquecível em datas especiais. Impressão em papel colchê. Álbuns, porta-retrato, tamanhos padrão e fora de medida. Impressão em grandes formatos. Fototelas, tamanhos personalizados. matrixdigital.com.br. Temos softwares para diversos segmentos, customizados de acordo com a sua necessidade e totalmente de acordo com a legislação fiscal vigente. Equipamentos como emissores de cupons, leitores, impressoras etiquetas, gavetas, teclados programáveis, balanças, as melhores marcas do mercado. Kit SAT completo, com software de gestão, impressoras e bobinas, e o aparelho SAT. Pelo menor preço da região, cobrimos qualquer oferta. Consulte-nos. Voltamos para o segundo bloco do programa Mundo Tecnológico, ao vivo aqui pelo canal 7 da NET.
Meu, agora a coisa começou a andar aqui dentro, graças a Deus. Vocês que querem nos acompanhar, facebook.com/programa Mundo Tecnológico, o nosso WhatsApp que é o 15996712515, o Instagram que é o Programa Mundo e o Twitter que é o @MundoTec2015. E também através do nosso site, programamundotecnologico.com.br. Voltamos. Meu, nós vimos isso aí. Dá para pôr um robozinho desse andando aí na frente? Põe um robozinho desse andando aqui. Vamos fazer esse robô andar aqui dentro. Vamos fazer esse negócio acontecer aqui. Olha lá. O Paulo vai fazer o robô andar aqui, ó. Esse aí não tem um objetivo, né? O objetivo dele é andar. Esse robô, falar um pouquinho sobre, né? Ele possui, né, uma alta tecnologia, vários sensores e motores que possibilitam que ele permaneça em pé se equilibrando. Então ele tem um sensor giroscópico, né, que você consegue trabalhar com o aluno a questão do equilíbrio. Inclusive, aquele brinquedo que é febre hoje com a molecada, que eles se equilibram naqueles andadores, né? Sim, sim. Eles usam o mesmo sensor que esse robô está usando. Porque se vocês notarem, ele está se equilibrando só em 2 rodas, né? Não tem uma base. O aluno consegue programar, né, e entender conceitos de ângulo, porque o sensor que ele possui pode ser programado para controlar a potência e movimento dos motores, possibilitando então que ele fique em pé. Mas ele também tem outros sensores também, como por exemplo o sensor de cor, que ao ser exposto a uma determinada cor na programação, ele altera o funcionamento do robô. Então eu vou apontar uma cor aqui no sensor, automaticamente ele vai modificar o movimento, né, esperado desse robô. Lembrando que a gente consegue fazer uma programação, por exemplo, naquele bracinho dele ali onde nós temos um sensor de cor, eu posso programar. Quando eu chegar ali com a cor verde, ele anda para frente. Quando eu chegar com a cor vermelha, ele anda para trás. Se eu chegar com uma cor azul, ele só dá uma voltinha 360, como ele está fazendo agora. Então, são programações aí relativamente simples só para demonstração, mas as possibilidades aí, elas são bem maiores, né? Muito bem. Existe um detalhe no meio de toda essa história que eu estou observando aqui também. Isso aqui, vamos chamar que isso aqui é um hardware. Certo? Sim. Certo. É um hardware. Sim, é um CLP, um CLP, é um hardware. Bloco de programação. Isso. Por trás disso aqui, para que isso funcione, existe um software. Esse software, ele é um aplicativo, e esse aplicativo você programa e manda uma carga para ele, é isso? Por Exatamente. exemplo, eu fiz uma programação, mando uma carga dessa programação, e dessa programação acontece isso aí. Faz ele funcionar do jeito que... Exato, é uma programação também iconizada, onde o aluno vai poder usar toda a sua lógica, né, e a partir de testes, fazer os movimentos que são esperados aí no desafio. Quando a gente até fala, vou falar até um pouco mais sobre essa programação iconizada, como o próprio nome já diz, ao invés do aluno digitar comandos de programação com texto e tudo mais, a programação iconizada, ela possibilita que o aluno arraste iconezinhos, como o próprio nome já diz. Tipo fluxogramas antigos. Exatamente. Então imaginem que nós temos uma série de iconezinhos diferentes, imagens diferentes, né? E ele arrasta um iconezinho do motor, e aí lá no ícone do motor ele escolhe força, escolhe velocidade, e depois ele arrasta um ícone de um sensor, o que é que você quer que esse sensor faça. Então, é um processo de programação muito convidativo, com aquela proposta que eu comentei contigo no início, de deixar as coisas gostosas para o aluno, chamativas, né? Despertar o interesse. Exatamente. Porque até então, quando a gente falava em tecnologia e robótica, nós atraíamos um público muito específico. E agora, com essa programação iconizada, interativa, com a coisa fácil de mexer, nós atraímos um público muito maior. Porque você torna o conteúdo divertido, fácil, gostoso e divertido. E isso tudo faz com que a gente tenha aí então esse público bastante grande, atraído por todo esse conteúdo nerd, né? Vamos chamar assim. Grande conteúdo nerd. Tem perguntas aí, Caio? Eu tenho a pergunta do Felipe Alexandre, tanto para o Daniel quanto para o Marcos. Ele quer saber as datas de próximos eventos de robótica, se tiverem, e se eles são abertos ao público. Bom, vamos lá.
Hoje nós temos principalmente 4 grandes eventos a nível Brasil aí, né? Nós temos o FLL, é um torneio, o nome é First Lego League, é um evento que acontece em 65 países em todo o mundo, né? E aqui no Brasil ele também acontece e é um evento em que só pode usar Lego na confecção dos robôs, né? Esse torneio nós já temos data para o FLL, Paulo? Em outubro, a primeira etapa, o estado de São Paulo, vai acontecer agora no mês de outubro, na cidade de Mauá, em São Paulo. Isso. Nós temos também o TPR, o Torneio Paulista de Robótica. Inclusive o TPR é uma marca da própria Via Maker, né? E ele também acontece uma vez por ano. Esse ano já aconteceu. Agora o próximo acontece em 2018. Nós temos os festivais de robótica. Esse ano aconteceu de Sorocaba. Nós já estamos em negociação. Muito provável que no próximo ano nós tenhamos 4 festivais de robótica só no estado de São Paulo, espalhados por São Paulo, em cidades diferentes aí. Nós temos a OBR também, que é a Olimpíada Brasileira de Robótica. A OBR, já temos a data também? Isso, a OBR acontece também agora no próximo mês, a final nacional na cidade de Recife, né, Pernambuco. Temos representantes do estado de São Paulo. 2 escolas que vão representar o estado de São Paulo são escolas parceiras da Via Maker. Opa, isso é bom, isso é bom. Porque nós damos todas as instruções para os nossos parceiros de como participar com efetividade, de fato, de todos esses torneios. Né? Entra para ganhar, né? Não entra para perder, né? Lembrando que aqui no estado de São Paulo, para conquistar essas 4 vagas, participaram 400 times. Então, realmente, essas equipes estão indo para Recife muito bem preparadas e, quem sabe, aí representar aí com uma vitória no estado de São Paulo. Em número de participantes inscritos, né, a OBR é o maior do Brasil hoje, né? A Olimpíada Brasileira de Robótica. Tem alguma pergunta da plateia aí? Plateia aí? Perguntas? Senhor, o nome do senhor, por gentileza? Senhor Marcos. E o senhor participa sempre aqui, eu vejo sempre o senhor aqui. Pode fazer sua pergunta. Acho que... Ergue o botão. Ergue o botão. Ergueu o botão? Ergue o botãozinho. Alô, teste. Dá uma olhadinha. Leve lá. Probleminhas técnicos. Lá, voltou. Já dá uma... Programa ao vivo é assim. Quem sabe faz ao vivo. Não tá funcionando? Leve lá pra cá. Peraí. Levo. Pronto. Obrigado. Agora sim. Faz parte do show. Uma falha técnica. Boa noite, obrigado pelo convite de estar aqui. Meu nome é Marcos, eu tenho 50 anos, sou administrador de empresas. Eu tenho um filho adolescente que está no ensino médio. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte. Foi colocado, né, que se estuda ser o aprendizado mais prazeroso, mais eficiente, para que a assimilação do conteúdo escolar seja mais completa. A gente sabe que a adolescência é complicado. Um adolescente de 13, 14, 15, 16 anos, ele encontra hoje um ensino médio confuso, ele questiona o ensino, tudo que ele aprende. Então, assim, se vê que existe um esforço enorme para um aprendizado que daqui 4 anos não vai servir nada para ele, porque é um aprendizado, na minha opinião, direcionado para vestibular. Depois aquilo acaba e acabou, ele vai seguir uma carreira diferente. Então a pergunta que eu faço é assim, não é possível a Lego, a Via Maker, propor um projeto para o Ministério da Educação para que se ensine as matérias do ensino médio de uma forma diferente, já que tudo hoje é que tecnologia, todo mundo tem um dispositivo na mão, um celular, um notebook e tal. Se é possível encaixar esse formato no ensino médio, para que se torne realmente prazeroso, já que é provado que o adolescente ele não gosta de ler. Então você substituiria 12 apostilas que ele tem que cumprir no ano por um dispositivo, por um kit que ele levaria para casa, ou o kit ficaria na escola, e ele pudesse desenvolver, criando, não fazendo aquele papel professor vitrola e ele gravador.
como foi para nós, a minha geração. Então a pergunta que eu faço é essa, e se demandaria muito investimento, porque tudo é investimento. Eu não sei se toda escola conseguiria fazer a parceria com o projeto. Obrigado. Bom, vamos lá. Respondendo às suas perguntas, então, Marcos, obrigado aí pela participação. São duas coisas diferentes, tá? Nós somos uma empresa que implanta tecnologias educacionais, só que nós sempre nos adaptamos à realidade das escolas aqui no Brasil, tá? E aí, a sua primeira questão é sobre, de repente, influenciar ou incentivar para que o governo, eu entendi que a sua sugestão é para que o governo mudasse o processo como é feita hoje a educação no ensino médio. Isso, coincidentemente, está acontecendo. A gente tem aí prováveis mudanças que vão acontecer em 2018, em que nós teremos matérias optativas no ensino médio, né? E já está em processo, isso muito provavelmente vai acontecer. As escolas já estão procurando se adaptar a essa nova realidade que está por vir, mas ela ainda vai para Congresso para ser aprovada, mas com grandes chances de fato, nós termos mudanças consistentes aí no processo do ensino médio, porque a gente concorda muito contigo que isso precisa ser mudado. É que a realidade da escola de hoje, Deoclésio, com certeza, a gente tem uma situação em que a escola de hoje é a mesma escola de 50 anos atrás e os alunos não são os mesmos de 50 anos atrás. Concordo. Então os professores eles têm cada vez mais dificuldade de manter o aluno quieto na cadeira, porque aquela escola não foi feita para aquele aluno. É exatamente aí que entram as novas tecnologias educacionais. Quando a gente fala em tecnologia educacional, não significa só colocar um computador para o aluno. Porque quando você coloca só um computador para o aluno, ao invés dele olhar no livro, ele vai olhar no computador. Não mudamos nada no processo. Então, essa proposta da Via Maker de inserir tecnologia é mudar realmente o conceito da aula. Vou usar um exemplo para você, Marcos. Agora sim, complementando a sua pergunta, em uma aula de física. Imaginem que o aluno que quer fazer ele depois quer fazer um curso superior completamente diferente do ensino de física, para ele é muito entediante uma aula de física. Como é que a gente consegue deixar uma aula de física gostosa e prazerosa para um aluno de ensino médio que está na fase de adolescência e não quer nada com nada? Vou citar de exemplo então uma aula. Vocês assistiram um filme do Indiana Jones? O clássico lendário Indiana Jones, em que ele pula de um jipe em movimento e pega um cipó em movimento. Olha quantos conceitos de física nós temos nesse momento. Então, nós temos uma aula que simula esse momento. O aluno com Lego, ele monta um jipe motorizado e ele monta um cipó motorizado. Então, quando o professor, depois que ele montou, o professor pega esse jipe e coloca uma distância específica. Aí ele tem que colocar a régua, medir qual é a distância e aí ele vai para o caderno fazer a conta. Por quê? Porque se ele fizer a conta certinho e colocar no computador e depois descer a programação para o robô, dizendo qual é a velocidade média que o jipinho tem que estar para o bonequinho que está em cima dele pegar certinho, se ele fizer a conta certa, o bonequinho pega. Se ele fizer a conta errada, o bonequinho vai tombar e não pegou. Exatamente. Então, olha que gostoso fazer uma conta para ver o resultado final de uma montagem que ele fez do Indiana Jones conseguir pular do Jeep, né? Ficou muito mais gostoso. E olha que interessante, se o professor agora tira o Jeep de um lugar e coloca alguns centímetros para trás, as contas começam todas de novo, como se ele nem tivesse feito coisa nenhuma, mas usando as mesmas fórmulas, o mesmo conceito. Então, é isso que o Paulo estava se referindo a nós criarmos processos de aprendizagem significativa. Um exemplo de aprendizagem significativa é o andar de bicicleta. Aprendizagem significativa é isso, é quando você aprende uma coisa e dificilmente você vai esquecer aquilo. De alguma forma, aquilo marcou para você. De alguma forma, aquilo foi interessante, né? Esse é o processo que a gente leva muito a sério, que é aprendizagem significativa. Dar o porquê ele precisa ensinar aquilo e tudo isso de forma divertida, né? Muito bem, muito obrigado. Bem. Então, olha aí, ó, nós temos 2 minutos para acabar o programa. Parece brincadeira, não dá tempo, cara. Sabe o que tem que fazer? Nós temos que fazer
fase 2, fase 3, fase 4 e assim sucessivamente, porque não dá, é muita informação, é muito conteúdo. A gente pode até fazer um próximo programa com um desafio de montar um robô específico em um tempo específico. Ótimo. Porque dá a impressão que é complexo, mas um robozinho daquele ali leva 8 minutos, 10 minutos para ser montado. Então, no dia que o Randall vier, o Randall acho que vem dia 19, né? Acho que é dia 19. Seria legal se vocês pudessem vir. Porque ele vai trazer a mesa aqui. O Randall vai trazer a mesa. A mesa aqui. de missões do torneio. A mesa de missões seria legal se vocês pudessem participar, porque usam Lego, né? Então, como a gente está acabando o programa, mais um programa Mundo Tecnológico está se acabando. A gente queria ter mais horas, viu? Os caras estão falando assim, é muito pouco tempo, é muito assunto, né? Muito obrigado pela sua participação. Pode ter as suas considerações finais. Fique à vontade, Paulo. Agradecemos aí a oportunidade e deixar então a nossa mensagem aí para todas as escolas aí, os diretores e professores que estão nos ouvindo, né? Deixar a mensagem de que é possível sim revolucionar a educação no seu modo de aprender. Usar a robótica educacional, a educação tecnológica para mudar esse paradigma aí de educação que hoje em dia já não cabe mais para as nossas crianças, os nossos adolescentes. Obrigado pela oportunidade, boa noite a todos. Daniel, suas considerações finais. Obrigado, Deoclésio. Só complementando então aí a fala do Marcos, ficamos à disposição para vocês aí, diretores, pode passar telefone, escolas, pode passar site, fique à vontade. para poderem dar o privilégio. Aqui nós temos a liberdade disso. Eu trago, a minha ideia é trazer para divulgar o trabalho de vocês e também levar o conteúdo. Isso que eu quero levar conteúdos, entendeu? Então, o nosso telefone aí é o DDD é 15 3318 0808, 15 3318 0808, e o site é www.viamaker.com. Lá vocês conseguem mais informações. Facebook é facebook.com/viamaker.oficial, e aí tem uma série de fotos de torneios, desafios. E para as escolas, o recado que a gente deixa é que todo esse conteúdo tem um preço realmente muito acessível para as escolas. Às vezes dá a impressão que a gente fala, Lego é muito legal, mas muito caro. Não a linha educacional. A linha educacional, ela tem preços muito convidativos para tornar possível todo esse aprendizado para os alunos nos colégios, ok? Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Isso, é mais caro que uma Coca-Cola, mais barato que uma Mercedes. Pode ficar tranquilo. Caio, suas considerações finais. Muito obrigado. Tchau. Muito obrigado. Terminamos mais um programa Mundo Tecnológico ao vivo aqui pelo canal 7 da NET. Obrigado, meu Deus, a essa participação de eu estar aqui, podendo levar esse conhecimento, podendo levar um pouco de conhecimento para as pessoas. Obrigado à minha família, à minha esposa Cristiane, a meus filhos Caio, Paloma e Bianca. E até a próxima. System.